Tá pensando em renovar o visual da sua casa? No site telhanorte.com.br/casa-renovada, você encontra seleções incríveis de produtos para a cozinha, o banheiro, o home office e o quarto, com descontos imperdíveis. Acesse e viva a sua casa. No pronto-socorro, um médico jovem sem experiência deu uma dose forte de remédio para o meu filho, que chegou rosa e ficou preto. Só lembro dele me dizer: "Mãe, eu tô me sentindo muito mal." Eu gritava com os médicos: "O que vocês fizeram com ele?" A força dele em enfrentar tudo, sempre de bem com a vida, e sua esperança que iria se curar me davam força. No Amar de hoje vamos conversar com a Nataline, que é mãe da Paula e do eterno Bruno. Quando criança, seu filho foi diagnosticado com distrofia muscular de Duchenne, que não tem cura. Ele sofreu preconceito na escola e negligências médicas. Mesmo com todas as dificuldades da doença, Bruno sempre teve muita força e esperança. Mas infelizmente ele faleceu em 2017, no Dia das Mães. Nataline vai contar todos os detalhes da sua jornada com seu filho. Obrigada por ter vindo até aqui. Sei que nem sempre é fácil falar, mas o objetivo desse programa é que vocês se sintam sempre abraçadas por nós, por quem assiste, pelas outras mães que passaram por dores semelhantes, cada dor é única, mas vamos compartilhar a tua história. Você tem 2 filhos, quando você ficou grávida do Bruno, a gestação correu bem? Super, tudo tranquilo. Estava com 28 anos, tranquila. Quando o Bruno tinha 4 anos, você notou algo diferente no andar, não foi? Sim. Isso te levou a procurar um super ortopedista em São Paulo. Vários. Então eu queria que você contasse o que você percebeu nele e o que te levou a procurar um especialista. Na verdade, ele ia subir escada, ele sempre apoiava a mãozinha na perna. Aí ele ia correr, ele segurava um pouco o braço, isso com 4 anos. Aí a gente... achei que fosse problema de pé, pezinho torto, né? Levei um ortopedista, que mandaram usar aquelas botinhas. Usei. Aquela coisa de mãe, né? Vamos procurar o que está acontecendo. Aí foi quando eu fui um pediatra e ele pediu um exame genético. E foi daí que ele fez a biópsia. Aí veio toda a saga da descoberta da distrofia de Duchenne. Você descobriu, então, já nessa batelada de consultas e exames, quando ele tinha 4 anos? Vários médicos que eu ia, eu e meu marido, eles falaram que estava tudo bem, estava normal. Poucos médicos conheciam. Então, teve um médico que acabou realizando exames e detectou a síndrome de Duchenne. Pediatra. E aí, qual foi o diagnóstico que ele deu, então, naquela época? Ele percebeu que tinha, né, que ele tinha o conhecimento da doença. Ele encaminhou para uma geneticista. E ela que fez o exame, a biópsia, e ela que me falou. O médico só suspeitou, mas acho que ele ficou até com medo de falar para mim que era um baque para uma mãe receber esse diagnóstico. Né? Ele entra em luto nesse momento. Aí essa médica fez o exame e viu que ele tinha essa distrofia. Na época, muito pouco se falava, e ela foi bem fria, essa médica. Falou assim, prepara para viver um dia por vez com o seu filho. Ele vai com uma cadeira de rodas. Ela foi falando tudo na cara. Sim. Aí eu entrei em choque. Então vocês tinham pouca literatura dos sintomas e do prognóstico da doença? Nunca tinha ouvido falar, Mariana. Nunca. Foi assim, uma procura incessante para descobrir o porquê. E não tem um porquê que uma mãe possa vir a ter um filho com a Duchenne. São várias distrofias, mas essa é a mais grave. E na época os médicos te forneceram a literatura ou você fez a sua pesquisa? Não, essa primeira médica que nós fomos, a geneticista, ela explicou que era uma doença grave que não tinha cura. Eu até me lembro que meu marido falou assim, onde que a gente... Vou levar para os Estados Unidos? Ela falou assim, só para você trazer uma cadeira de roda mais sofisticada. Foi a resposta que ela deu. Então a gente não tinha caminhos. Bom, eu acredito que a vida do Bruno tenha sido afetada com a doença, né? Como é que era a rotina dele escolar e com os amigos, Nataline? A gente foi vencendo dia por vez, né? Porque aí veio a fase pior. Com 12 anos, colocá-la numa cadeira de rodas. Porque é uma doença que, assim, você tem uma lucidez de tudo. Não afeta o cérebro, né?
E ele foi com uma garra, ele me dava força, né? Porque ele fez todos os anos, fez nas escolas perto da minha casa. Aí eu tive que mudá-lo de escola, porque aí ele já foi para cadeira de rodas e na escola não tinha adaptação. Aí foi isso, mas ele foi bem recebido. Ele, sim, os amigos acolheram ele, desde da primeira série, desde dos 7 aninhos. Então isso foi dando força para ele foi enfrentando. Aí começou aquela luta, fisioterapia, hidroterapia, e sempre exames, porque ataca várias partes do corpo. E ele sentia dor? Não, Não sente nada. dor. E a parte cognitiva também não é afetada, Nada. então super lúcido o Super, tempo todo. super. Então conseguia acompanhar a escola, conseguia Sim. brincar com os amigos, Ele quando faleceu, interagia. Total, ele quando faleceu, ele estava no 5º ano de Direito. Então, assim, foi uma surpresa, que ele tinha uma alegria de viver, tinha minha casa todo final de semana cheia dos amigos, os amigos saíam com ele, faziam aventuras com a cadeira de rodas, que depois que ele foi para uma elétrica, ele ficou mais independente. Entendi. Natalina, entre os 5 e 23 anos de idade do Bruno, vocês passaram por muita coisa que acabou afetando demais a tua saúde mental, teu emocional. Faz um resumo do que aconteceu nesse período. O diagnóstico você já entra no surto, assim, o mundo vira de cabeça para baixo, né? Você fala, eu tenho uma filha que é 2 anos mais velha do que ele, na época eu estava com 7 anos, aí eu tinha que digerir tudo aquilo, ficar bem para cuidar da minha filha, que não estava entendendo nada. E cuidar de você também, né? De mim eu não cuidei nada. Eu entrei no meu quarto e ficava o dia inteiro, eu estava assim, um caco de magra. Eu só queria dormir, à base de remédio. Aí, meu marido, gente, tem que cuidar dele, ele precisa, né, levar para a escola. Aí, eu tinha esses momentos de ter que reagir. Mas só chorava, desespero, porque... Não... Aí eu fui ler, fui entender que não tinha nada para se fazer, sabe? Que tinha que ir levando, vencendo um dia por vez. Foi o que a gente fez. Bom, o Bruno recebeu o diagnóstico aos 4 anos. Depois ele foi crescendo, entendendo mais o mundo, a vida. Como que ele reagia perante esse diagnóstico e prognóstico? Ele foi levando, ele nunca chorou. Teve momentos que ele tinha assim, aquela lucidez, que estava parando de andar, que estava caindo, gritava: mãe, não consigo ficar em pé. Porque quando ele, nesse processo, que a doença é progressiva, ele andava, até os 10 anos ele estava andando, já com essas dificuldades para subir escada. Andava um pouco mais, já cansava, subir escada já não estava subindo, que não tinha forcinha para, né, para subir os degraus. Aí, mas ele tirava de letra, ele não ficava assim de boa, isso me dava força. E a gente foi né, os amigos foram ali junto com ele, acompanhando ele não perguntava nada. O momento mais difícil foi na adolescência, né? Porque daí ele fez uma cirurgia, que como eles vão mandando na pontinha dos pés, porque eles perdem total a força da perna e vão tentando andar nas pontas dos pés. Nasce até aqui esse músculo cresce, mas o dele até que não chegou a crescer. Aí ele fez uma cirurgia para tentar tirar o encurtamento, né, dos tendões, para ele firmar o pezinho no chão. Aí ele ganhou mais 1 ano de andando, habilidade andando devagar. Entendi. Sem estar na cadeira. Conseguia fazer pequenos, assim, lugares a gente ia, shopping, ele dava, conseguia ir, devagarzinho e tal. Aí passou assim, foi rápido. Ele fez a cirurgia e estava com 12 anos. Eu tive as físio dele, as terapeutas, me davam muita força. E quando ele foi para a cadeira de roda, ele mesmo falou: mãe, eu não aguento mais andar. Eu preciso ir para uma cadeira aí. Em janeiro de 2017, 5 anos atrás, vocês faziam uma visita de rotina de 6 em 6 meses. Sim. E aí a médica te falou que o Bruno estava com os batimentos cardíacos altos e ele precisou fazer exames. Sim. O que aconteceu nesse dia no hospital? Ele foi fazer a consulta de exame, ela media o batimento dele 180. Alto. Só que eu achava que era estresse, ele gostava muito de jogar videogame com os amigos, passava a noite jogando. E eu falei assim, deve ser uma alteração, né, consequência disso. Quando a médica falou assim, vai para o hospital fazer os exames no hospital, aí eu falei assim, alguma coisa grave, né? Chegamos lá, a gente infelizmente pegou um médico inexperiente, principalmente na distrofia, que ele já estava na cadeira elétrica e tal, ele jogou todo bonitinho, aí ele chegou todo rindo, eu também achava que não era nada grave. E quando ele, no pronto atendimento, deram uma medicação para ele, deram uma medicação muito alta. Aí ele apagou, a pressão foi para 5/4.
Então, nesse erro médico, ele chegou a ir para UTI, quase morreu? Foi. Aí chamaram um médico, o cardiologista responsável, levaram ele para UTI. Ele ficou 2 dias na UTI. Estabilizaram o quadro dele, ele super rindo, voltou toda aquela corzinha. Lembro do médico chegar na UTI, tá vendo? Mas ele já voltou a cor dele, da rosinha, né? E ele assim, tirando tudo com uma força, rindo. Ele estava me dando aquela força. E eu jamais pensei em morte. Porque por mais que seja uma doença progressiva, a medicina está evoluindo, ele estava indo muito bem. A própria doença provoca, porque você vai perdendo a força nos músculos, você vai tendo atrofias, né? Na mão, no corpinho, muitos deles fazem a cirurgia de coluna. Bom, você mencionou que quando vocês tiveram o diagnóstico do Bruno, a Paula, tua outra filha, estava com 7 anos. Só que a doença durou mais alguns anos e os cuidados intensos e maravilhosos que vocês devem ter dado ali pro teu filho, né? Como é que a Paula ficou no meio de tudo isso? Como é que ela reagia diante da doença do irmão? Ela perguntava, mãe, por que ele tá caindo? Ai, filha, ele tá com um probleminha na perna. Mas a gente vai resolver. Eu nunca abri o jogo com ela. Mas depois? Aí depois que ela cresceu, aí quando ela fez 17, 18 anos, ela quis morar fora. E você deixou? Você não ficou? Ai, eu queria que ela fosse feliz, porque ela já me viu uma mãe com problema ali, né? E o sonho dela era morar fora. Ela foi para ficar 6 meses, acabou para a Austrália, acabou ficando, tá até lá. E eu nunca quis poupar ela, sabe, de ficar comigo vivendo essa dor. Eu falei assim, meu Deus, ela tem que viver a vida dela. Hoje lá na Austrália ela faz tratamento com psicólogas para tentar ela ficou meio perdida. Na cadeira de rodas, para banho, para dormir, você auxiliava tudo? Tudo. Já não tinha mais força para se apoiar em nada, né? Então a gente ia a noite toda. Então eu passei um processo que eu não dormia, porque você imagina que ele não conseguia virar na cama, né? Aí de hora em hora eu ia no quarto, ia virá-lo. Ele me poupava assim, filho, não me poupa, você não pode dormir só de um lado. Em maio de 2017, naquele Dia das Mães, a vida de vocês mudou completamente. Parece que você foi tirar um cochilo pós-almoço, você estava exausta. E o que aconteceu? Nossa, isso daí foi terrível. Ele acordou bem. O pai dele estava indo ver a mãe que estava internada, saía todo dia de manhã. A avó dele, né? E eu ficava com ele, ele acordou, meus amiguinhos sempre em casa. E tinha uns 5 amigos que, assim, foi a amizade mais linda que eu vi, que eles não deixavam ele um final de semana. Levava para cinema, levava para ver as meninas, que homem, né? Imagina, adolescente, quer ver as menininhas. Ele tinha essa frustração, aquele sonho dele era namorar. Aí como... Ele falou, mãe, ninguém vai me namorar. Eu falei assim, filho, as mulheres gostam de homem inteligente, você é tão inteligente. E nesse dia ele acordou bem, desejou Feliz Dia das Mães para mim. E eu não percebi nada, sabe? Estava bonitinho, lindo, não fazia ideia que aquele dia ia ser meu último encontro com meu filho, sabe? Respira, tem uma aguinha aqui. Eu dei o lanche para ele de manhã, um café, as medicações, ele tomava bastante medicação. Cortisona, vitaminas. Tanto é que a cortisona deixa eles meio gordinho, inchado, né? E eu comecei a cuidar da alimentação, porque essa doença é multidisciplinar. Você precisa ter nutricionista, físio, todos os dias, cardiologista, pneumologista. É complexa essa doença. Aí, 10 horas, ele tomou café, aí eu tinha tirado ele da cama. Aí ele falou assim, ai mãe, eu vou... Os amigos dele tinham ido embora, os amigos dormiam em casa todo final de semana lá com ele, eles ficavam jogando a noite toda. Aí ele voltou pro quarto, meu marido chegou do hospital e eu tava deitada assim, filho, eu vou fazer um almoço pra gente mais tarde. Eles tinham tomado café à tarde, né? Aí fui pro meu quarto, tava descansando lá, tava um tempo feio. Aí eu escuto meu marido falar, Bruno, conversando com ele, e não ouvi a voz dele. Aí viu que meu marido saiu correndo, chamou o vizinho, né? Aí eu rapidamente corri, ele estava na cadeira de rodas, com um joystick, né? Que ele estava jogando videogame. Eu só lembro da mãozinha branca, ele era bem branquinho. Eu vi a boquinha dele toda roxa. Não sei de onde que eu tinha uma força, né? Por isso que eu falo, eu passei a acreditar em Deus, porque a gente cria uma força estranha nessa hora. Pus ele na cama, fiz aquelas massagens. Eu vi que a boquinha dele ficou rosa. Eu disse, olha, acho que ele está reagindo. Eu falei assim, ele deve ter desmaiado. Mas quando eu vi que ele não falava,
Chegou meu vizinho, que é um cara forte e tal, o Paulo, fez a massagem, chamou o SAMU. Aí ele não acordou mais. Ele foi enterrado no outro dia, meio-dia, numa segunda-feira. Aí acabou. Naquele momento, cinco anos vai fazer agora, dia 14, mas para uma mãe não tem tempo, né? Não tem retorno essa história. E o motivo que eu quis vir aqui, porque eu falando para você desse problema, acorda mais as pessoas, para os médicos e muitas mães perdidas com a doença ainda, assim, entendeu? É uma pena, né, com a ciência tão avançada, a gente vê tantas pesquisas, não dá para acreditar ainda que existe. Eu estava falando sobre isso hoje, fui fazer meu check-up de rotina, que eu tenho muito histórico de câncer na família, como que ainda não existe curas e tratamentos para síndromes. Pois. Como é que você e a sua família estão hoje? A Paula chegou a voltar? Como é que tá Ela tudo veio naquele 2017, né? E agora vai fazer 5 anos. Eu estou tentando trazê-la, eu ir, porque eu não ia antes visitá-la, devido a que eu não queria deixar ele com ninguém, eu não confiava em deixá-lo sozinho. Ele chegou a fazer umas viagens com o pai, foi pro Rock in Rio. Ai, que legal! Foi Pantanal, que ele adora bicho. Sério? Então ele viajou um pouco com o pai, chegou a fazer essas viagens. Depois ele tomou um trauma de avião e eu também ficava com receio. Nataline, depois de toda a tua luta, né? Resiliência, fé, incansável, né? Essa dedicação e muito sofrimento, o que é o significado de amor para você? Para mim é ele, sabe? Ele me dava força para tocar a vida. Eu perdi o meu eixo hoje, sabe? Estou me reestruturando aos pouquinhos. Consegui vir aqui falar, que eu não falava com ninguém. Fiquei muito honrada que você veio. Eu acho muito legal lindo. essa tua pegada de mostrar essas histórias que ninguém tá a fim de ouvir, coisas, né, tristes. As pessoas evitam de ouvir, né? Com certeza algumas evitam, mas os que gostam muito, né, Malu? As pessoas que assistem o programa, a gente escuta muito. Quando eu escuto de uma mãe que ela chega aqui e fala, seu programa, eu estava na UTI, seu programa me salvou. Eu sinto que essa é a minha missão e eu fiquei muito honrada que você veio aqui. Olha, eu quero te agradecer muito, eu sei que é muito difícil, mas eu tenho certeza que a tua história vai iluminar outras pessoas, assim como as outras iluminaram você. Que você tenha uma trajetória de muito amor aí com o seu marido, com a sua filha, que você consiga ir pra lá visitar ela, espairecer. Sim. Te desejo muito amor, tá? Esse é meu livro, queria te dar de presente. Delícia, Muito obrigada, tá, Nataline? Obrigada mesmo. Obrigada a você. E continua aí com essa missão sua aí, que é muito bonita. Se você tem uma história de amor ou maternidade para contar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Nós estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se e você está inscrito. Deixa seu comentário, sugestão. Na medida do possível a gente tenta atender tudo e eu respondo lá para vocês. Por hora, só gravamos em São Paulo. Então, se você é daqui, manda o teu telefone no e-mail para facilitar nosso contato com vocês. Estou te esperando no próximo programa. Tchau!